E agora eu passo a palavra ao senhor Cláudio Salles, que é presidente do Instituto Ascende Brasil. Seja bem-vindo, senhor Cláudio. Muito obrigado, deputada Adriana Ventura. Muito feliz com esse convite. Meus cumprimentos à senhora, também aos deputados Welter, deputado Tadeu Venere e agora deputado Dimas e demais parlamentares que, porventura, estejam nos assistindo. E a todas as senhoras e senhores. Eu tenho já uma apresentação aqui, mas eu acho que vou contribuir trazendo alguns dados que vão ilustrar muito do que foi dito. Mas antes disso, um comentário. Foi mencionado a obra de engenharia diplomática que foi Itaipu. Quem quer que tenha visitado Itaipu fica, de fato, maravilhado com a construção daquela usina, mas quem lesse o tratado, o anexo C, aquilo que foi escrito em 1973, praticamente, deveria ficar igualmente maravilhado. Qual foi essa engenharia diplomática? Só para dar sentido nisso, né? A dificuldade, o desafio que os engenheiros diplomatas tinham à época era como fazer com que dois países totalmente diferentes, no seu tamanho, no tamanho da sua economia, no seu momento histórico, pudessem se tornar donos integralmente, 50% dessa usina que ainda hoje é a hidrelétrica de maior produção de energia no mundo, né? Como é que isso foi feito? O tratado é uma peça muito singela, recomendo a todos que leiam, porque não é a importância do tratado, que tem um tamanho gigantesco, não tem nada a ver com o tamanho do texto, que é pequenininho. Mas qual é a essência? A essência era o seguinte: ok, não tem dinheiro para construir uma obra tão grande, nem o Brasil. Ok, fazemos isso 100% financiado. Legal, vamos arrumar um financiador. Bom, mas financiador vai querer um país que dê garantia. Paraguai não pode dar? Pode deixar, o Brasil dá 100% da garantia. Ok, mas o financiador vai querer olhar para o fluxo de pagamentos. Então, como é que ele vai ter certeza que essa energia, uma vez produzida, vai ser vendida e vai receber o dinheiro? Então, tem aquele mecanismo dispositivo que impõe que 100% da energia tem que ser contratada pelos dois países. Bom, mas a que custo essa energia? Bom, o custo, a tarifa, o valor, o preço dessa energia seria exatamente o custo. O que custa para produzir Itaipu? Enfim, é tarifa pelo custo. Ótimo. Mas tem um problema. Bom, e o que mais? Bom, mas como é que eu faço, asseguro que 100% da energia é contratada? Enfim, essa obrigação é dos dois países e vem junto com outra obrigação, de que o país que não consumir, não utilizasse os seus 50% para consumo próprio, seria obrigado a ceder isso para o outro país, que pagaria uma taxa, que tem um nome técnico lá de remuneração por cessão, pagaria uma taxa por essa cessão, né? Essa foi, simples como isso, a genial engenharia diplomática que botou Itaipu em pé, né? Bom, eu vou mostrar depois os números de como isso se tornou. Agora, o bacana disso, eu já antecipo, é que foi graças a isso, enfim, de novo, foi a abordagem que os engenheiros diplomatas deram, asseguraram ao Paraguai, uma economia, se ainda hoje é muito menor, mas naquela época era muito pequena, tivesse os recursos até para comprar aquela energia de Itaipu, aquela parcela que ele poderia precisar e consumir e estar comprando. Eu vou mostrar os números que deixam isso muito claro. Mas o foco aqui hoje, deputada Adriana, são os custos socioambientais de Itaipu, né? E é esse primeiro slide que mostra que os gastos socioambientais, aí estão os números, esses números ajudam porque eles são tirados do balanço de Itaipu. São números de balanço, auditáveis. Marcelo do TCU gosta muito disso, gosta de números de balanço. Então, lá. Mas fica evidente esse crescimento vertiginoso que teve nos últimos anos, de 300 milhões de dólares, nós estamos falando sempre em dólares, em 2021, chegou a 921 em 2023, e o ano passado, que é o último balanço, 871 milhões de dólares. Próximo slide. Uma referência bem breve, eu vou deixar a apresentação aí, mas só para vocês saberem que a referência está aí. Do lado direito está o texto como aparece no artigo, né? No tratado, e do lado esquerdo está o resumo, né? Quais são as cláusulas do tratado? Basicamente, uma meia dúzia delas. A definição da tarifa pelo custo do serviço, enfim, o custo do serviço inclui royalties, inclui a remuneração do capital e a cessão da energia para outra parte que não consuma o seu 50% integral. Próximo slide.
Ainda o tratado, ele faz referência à provisão para cobertura de custos socioambientais, que é o tema que nos traz aqui nessa audiência pública. Só que também o tratado delimita isso claramente, o que são esses custos socioambientais. São diretamente associados à desapropriação de terras, suas benfeitorias, constituições de servidões, a instalação da usina, as obras auxiliares e a exploração da usina. Enfim, todo o impacto direto foi mencionado aqui por alguns dos que me antecederam. Não há dúvida nenhuma que o impacto direto da usina ele estaria no âmbito dessa cláusula referente aos custos socioambientais. Próximo. No anexo C, propriamente dito, tem o detalhamento daquilo preconizado, digamos assim, no tratado, no corpo do tratado, né? Então, ele especifica a natureza dos dispêndios que compõem o custo do serviço de eletricidade. Tem o apelido de CUSE, né? Enfim, o custo de remuneração do capital, os encargos financeiros dos empréstimos, a amortização dos empréstimos e os royalties. No slide seguinte, estão os demais. Né? Os encargos de administração e supervisão, as despesas de exploração, a remuneração pela energia cedida à outra parte, aquela cessão de energia, e a compensação do saldo do ano anterior, né? Nessa despesa de exploração estariam eventualmente embutidos custos socioambientais conforme definido no tratado, né? Bom, o que aconteceu mais recentemente, né? Em 2003, tá? Enfim, quais as justificativas, buscando identificar com clareza as justificativas para ampliação desses custos, né? Então, primeiro, a alteração da missão de Itaipu. Isso aconteceu em 2003, né? Foi definida uma nova missão empresarial. O texto que está aí à direita é a transcrição do que consta do relatório anual de Itaipu em 2004. Né? A nova missão foi incorporada no planejamento estratégico de Itaipu. E essa nova missão implicou financiar projetos nas áreas de saúde, educação, saneamento, segurança e agricultura, né? E também passaram a ser feitos convênios, e tem exemplos muito tristes em relação a que convênios foram escolhidos, com órgãos de governo, associações comunitárias e entidades acadêmicas. Bom, ainda que justificativa para essa alteração, o acordo entre as altas partes, Brasil e Paraguai, por meio dessas notas reversais que foram aí mencionadas. O tema é o mesmo, foi tratado numa nota reversal número 1 do Paraguai, e a do Brasil foi a número 228. Né? E aí o grande drama. Tais entendimentos que constam, e a Itaipu passou a, digamos, praticá-los, né, não foram submetidos à aprovação do Congresso. Né? Eu enfatizo isso aqui, apesar de já ter sido mencionado, porque eu acho que esse é o grande mérito dessa audiência, deputada Adriana, que eu espero que seja, enfim, uma vertente, uma mudança de direção desse caminho. De fato, o Congresso crie força política para poder assumir esse papel. Né? Essa alteração altera, sim, acarreta compromissos gravosos ao patrimônio nacional e, sim, na Constituição tem o artigo 49, que destaca que é competência do Congresso resolver sobre tratados internacionais que acarretem encargos, etc., etc., como já foi mencionado. No slide seguinte, eu dou um overview sobre o fluxo da origem e do destino dos recursos de Itaipu. É muito número, eu vou simplificar a interpretação do slide. Naquela camada superior estão as origens dos dinheiros que entram em Itaipu, o que vem do Paraguai e o que vem do Brasil. De novo, são dados do último balanço publicado de Itaipu. Né? Naquela faixa intermediária é o destino da energia. Enfim, já se nota uma diferença. O Brasil entra com 80% do dinheiro e tira 69% da energia. E na terceira camada, lá de baixo, tem a destinação desses dinheiros. Ele vai para dois destinos principais, né? Uma cobertura de despesas, e aí estão as despesas de exploração. Eu acabo em 40 minutos, eu acabo. 10 minutos, obrigado. Cobertura de despesa de exploração, amortização da dívida, juros sobre a dívida. E os repasses, tem os rendimentos do capital
Itaipu começou, Brasil e Paraguai igualmente botaram lá em 74, 25 milhões de dólares cada um. E esse capital é remunerado a uma taxa, tudo previsto no contrato, anexo C, etc. Tá? Os royalties, que Itaipu paga royalties, por exemplo, em 2024 foram 425 milhões de dólares, e o ressarcimento dos encargos de administração, etc. Tanto o rendimento de capital, royalty e ressarcimento de encargos são divididos 50% entre Brasil e Paraguai. E depois tem a remuneração por cessão de energia, que é aquela taxa, digamos assim, que o Brasil paga para o Paraguai pela energia que o Paraguai não consome. Na coluna da direita está o resumo da missa. Né? 80% das receitas de Itaipu vem do Brasil. Né? 69% da energia de Itaipu destina-se ao Brasil. 62% dos repasses de Itaipu, por causa do peso dessa remuneração por cessão de energia, destinam-se ao Paraguai. Né? E aí, meu penúltimo slide, eu juro que serei breve, mostra a história de todos os dinheiros de Itaipu. Né? Ali está o eixo horizontal, a escala começa no ano de 1974, tem aquele tracinho, o capital inicial, 25 milhões, depois teve aquele período longo de construção de Itaipu, portanto, Itaipu não teve outras receitas, né? E a partir daí, momento bonito, como até o Alquério mencionou, onde ia entrando uma turbina atrás da outra, começou a haver receita de Itaipu. O que está acima do eixo horizontal é dinheiro que o Brasil pagou, através de todos os mecanismos do tratado, através dessa tarifa que contratou. Né? E o que está em verde abaixo é o que o Paraguai pagou na compra da energia, da parcela que ele consumiu. Resumo da missa, novamente. O Brasil, até 2024, o último balanço, pagou 89,8 bilhões de dólares. O consumidor brasileiro pagou 89,8 bilhões de dólares à empresa de Itaipu. O Paraguai não pagou, ele lucrou, ele recebeu, além de toda a energia que ele pôde consumir, ele recebeu 5,9 bilhões de dólares. Por que eu acho importante esse slide, deputada? Porque ele desmonta o argumento de que, puxa, a pressão do Paraguai, etc. Meu Deus do céu, o Brasil tem que negociar em defesa, com altivez, mas sem arrogância, em defesa do povo brasileiro, o que não tem acontecido. Último slide, mensagem final. Qual o impacto da incorporação dos custos socioambientais? Né? Já falamos muito sobre isso, de cada 80 dólares que são despendidos, cada 100 dólares despendidos, 80 são pagos pelo Brasil, né? E a repartição não é feita desse tempo. Então, a reflexão que eu deixo, na verdade, como forma de perguntas para a senhora e seus colegas parlamentares é, enfim, se a inclusão desses projetos ditos socioambientais não relacionados à usina de Itaipu seriam do interesse público. Número 2, se o custeio dos projetos ambientais, parte dos quais localizados no Paraguai, deveriam ser financiados pelo consumidor brasileiro. E, por último, se o financiamento desses projetos, sem mecanismos de governança, como bem falou o representante do TCU aqui, sem qualquer monitoramento, fiscalização, etc., seria minimamente prudente. A minha resposta seria não, mas eu deixo na mão das senhoras parlamentares empunharem essa bandeira. Muito obrigado.